Eu estou aqui no fundo da minha casa, no quintal. E o meu nome é João Rangel. Eu tenho postado mensagens neste Facebook, falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus Cristo, falando da salvação que Deus nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, gravar essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração, para falar disso mesmo, falar de Cristo, falar de Jesus, da salvação, do Evangelho. E eu gostaria de colocar aqui um texto que, na minha opinião e na opinião de muitos, sintetiza bem o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é a obra que Deus fez nesta terra. E se a Bíblia, eu creio, pudesse ser resumida em apenas um versículo, certamente seria esse o versículo que sintetiza, que resume, se fosse assim possível fazer, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E esse verso, irmãos, nós encontramos no livro que escreveu João, o Evangelho escrito por João, no seu capítulo de número 3, no verso de número 16. Um verso muito conhecido, que muitos até têm de cor, guardado em sua mente, mas para muitos ainda é desconhecido, talvez. Se nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16, nós lemos essa mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu gostaria de colocar algumas coisas a respeito deste verso. O que diz esse verso para nós? O que ele falou ao meu coração quando eu aceitei Cristo, quando eu vim para Jesus, né? Nós temos aqui Deus falando, Jesus falando de seu Pai, né? Deus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que seria essa tal maneira que João escreveu, inspirado, né, pelo Espírito Santo? Aquilo que ele ouviu do próprio Senhor Jesus dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui nós temos palavras que para nós é bem conhecida, por exemplo, amou, né? Amor. O que seria esse amor de Deus? O que seria esse amor que Deus coloca aqui nesse verso de tal maneira, né? Uma maneira que o próprio Senhor Jesus não definiu. O próprio João, que escreveu, também não colocou. E nós, muitas vezes, queremos até entender essa tal maneira que aparece aqui. Mas é um amor que muitas vezes foge da nossa compreensão, foge do nosso entendimento, que nós não podemos medir, né? É um amor incondicional, que não depende de condições, né? Os homens, né, nós, seres humanos, muitas vezes amamos uma pessoa, amamos um amigo, um parente, uma pessoa que a gente quer bem, um conhecido, mesmo uma esposa, um filho. Mas esse amor que aparece aqui, neste verso, é um amor que não depende de condição nenhuma. Nós não vemos aqui Deus impondo condições para esse amor. Simplesmente Deus amou. E aqui diz que amou o mundo. Logicamente que não é este mundo que nós vemos aqui, né? Ainda que tudo isso foi feito por Deus e é uma coisa maravilhosa, né? Tudo que tem no mundo, toda obra que existe no mundo, seja de animais, de flores, de plantas,
tudo isso pertence a Deus. Mas aqui ele não fala desse mundo, mas ele fala do ser humano que ele colocou na terra. Ele fala dos seres que foram também criados por ele, não é? E ele aqui diz que amou o mundo, quer dizer, a gente vê bem que ele amou todos. Ainda que o mundo não ame a Deus. Ainda que as pessoas não conheçam a Deus. Ainda que pessoas rejeitem a Deus. Ainda que pessoas dizem que não acreditam na existência de Deus. Ainda que muitos até zombam da palavra do próprio Deus, de Jesus. Nós temos visto isso na televisão, pessoas zombando, fazendo zombarias, não é, com as coisas de Deus. Mas ainda assim ele nos ama. Esse é o amor. É um amor que Deus demonstrou pelos perdidos, que Deus demonstrou pelo aidético, né? Por aquele que não pode fazer nada por ele, pelo cego, pelo paralítico, pelo leproso, pelo surdo, pelo mudo, enfim, pelos pecadores, até por aqueles que zombam muitas vezes dele. Porque se assim o fazem, muitas vezes é porque não acreditam ou não conhecem esse Deus que nós estamos falando dele aqui, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o amor de Deus pelo mundo, que é descrito aqui neste verso. De tal maneira. E é um amor, irmão, que ele chegou ao ponto de ele dar o seu próprio filho, diz aqui. O seu próprio filho unigênito, ou seja, único, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu, o que significa ele deu o seu filho unigênito? Ele enviou o seu filho unigênito, Senhor Jesus, até esta terra. Para quê? Qual foi, né, o motivo que gerou, que fez com que Deus enviasse seu filho até o mundo? Desse o seu filho ao mundo, conforme muitos sabem e conhecem, para morrer, não é, naquela cruz do Calvário, do jeito que morreu. Muitos filmes, muitas histórias são contadas e mostrando a maneira, a forma que Jesus morreu, como ele foi açoitado, cuspido, zombado, pregado, coroa de espinho, enfim. Tudo isso aconteceu com o Senhor Jesus, né? E esse amor chegou a esse ponto. Quem de nós, né, que temos filhos ou temos alguém que nós amamos muito, seria capaz de entregar, de dar, né, um filho nosso para morrer por alguém? Ainda mais pessoas más, pessoas que nós não conhecemos, pessoas que zombam, né, de Deus, pessoas que falam mal, que não acreditam, pessoas, muitos assassinos, ladrões, mentirosos, todo tipo de pecado, né, que está no mundo, que existe nas pessoas, pessoas más, pessoas que ainda que queiram fazer o bem, ainda que tentem demonstrar que é uma pessoa boa, ainda assim não consegue fazer o bem, porque a natureza, o pecado que entrou no mundo, que está no mundo, corrompeu a natureza humana, transformando aquela natureza humana que Deus fez, que é boa, né, perfeita, a sua imagem e semelhança, devido à entrada do pecado no mundo, foi corrompida, e hoje a natureza humana ela é má, desde o seu nascimento, desde o seu ventre. Ela é carnal, ela só pensa nas coisas da carne, ela não conhece a Deus, ela não conhece as coisas de Deus, ela não conhece, não deseja também conhecer as coisas de Deus.
É para essas pessoas que Jesus veio. Jesus chegou a dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E eu vim para esses. Que doença é essa? É o pecado. É a lepra espiritual. E essa lepra atingiu toda a humanidade. Todos nós, diante de Deus, somos pecadores. Somos sujeitos à morte, condenados a morrer. Como estão condenados muitos que não têm doenças incuráveis, não é? Nós também estamos condenados diante de Deus pelos pecados que cometemos, pela nossa natureza pecaminosa. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, deu o seu Filho, aqui diz no texto, né? Para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Cristo, em Jesus, o Filho de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma esperança para nós, que mesmo após a nossa morte física, que acomete a todos, pobre, rico, mulher, homem, qualquer etnia, qualquer pessoa que vem a este mundo está sujeita à morte física. Ainda que exista esta morte física, a graça de Deus nos dá essa esperança, que se nós crermos em Jesus, se nós crermos na sua morte, no seu nascimento, gerado através do Espírito Santo, nascido de uma mulher, Maria, todos nós conhecemos essa história, viveu uma vida sem pecado, justa nesta terra, morreu numa cruz, sem pecado, foi ressuscitado por Deus, o único homem que foi ressuscitado por Deus e subiu aos céus, ainda que a Bíblia mostre outras ressurreições, mas são ressurreições de pessoas que naturalmente depois de um tempo tornaram a morrer, não foram para o céu. O único que foi para o céu, ele está no céu e desceu do céu, é o Senhor Jesus. E hoje ele está lá, intercedendo por todos aqui na terra. Por todos quem? Por todo aquele que nele crê. Por todo aquele que tem fé em Cristo. Todo aquele que lança o seu pecado sobre Jesus. Pela fé. Essa é a graça de Deus. E o que vai acontecer com todo aquele que lança sobre Jesus os seus pecados, acredita na sua morte, na sua ressurreição, acredita que ele é o Cristo, o Filho de Deus? O que acontece? Não vai perecer, mas terá a vida eterna. Olha que maravilha, irmão. Esse é o grande amor de Deus. Que hoje eu entendo que não tem o que pague, que não tem o que eu faça, que eu possa pagar. Simplesmente eu tenho que receber. É graça de Deus, veio de Deus para mim. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu mereço, não é porque eu sou religioso, não é porque eu sou filho de fulano, filho de ciclano, não é porque eu pertenço a essa religião, aquela, não. A salvação é de Deus para o homem. É Deus que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, a morrer por nós. Então, independente da minha religião, de eu crer ou não crer, essa graça está disponível. Mas eu tenho que crer. Se eu não creio, se eu não tenho fé nisso, se eu não acredito nisso, eu vou morrer em meus pecados. Porque o texto diz: todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, não vai perecer, terá a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a boa nova de salvação. O Evangelho significa isso. A má notícia para os seres humanos é que nós estamos perdidos, estamos condenados.
Vamos morrer e sermos condenados à morte eterna. Mas a boa notícia, o Evangelho, é justamente esse verso aqui. Que Deus enviou seu Filho único ao mundo, Cristo Jesus. Ele deu o seu Filho ao mundo por morte e salvação nossa. Essa é a boa notícia, o Evangelho de Jesus. Todo aquele que crê nisso, que crê nessa mensagem, não vai perecer. Ainda que morra fisicamente, viverá. E quando vai acontecer, né, essa ressurreição final, onde nós então estaremos para sempre com Jesus, com Deus, eternamente. É quando ele vai voltar, quando ele voltar a essa terra para buscar os seus, todos aqueles que nele crê. E a Bíblia nos revela isso. Se nós aqui mesmo no Evangelho de João folhearmos a Bíblia um pouquinho mais à frente, no seu verso de número 14, João capítulo 14, né? E o verso de número 1, nós vemos aqui o que vai acontecer. Jesus dando essa boa notícia aos seus discípulos e também a nós, né? Em João 14, verso 1, Jesus começa a dizer aos discípulos que estavam com ele naquela ocasião. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Todos nós, não só aqueles, mas nós também que cremos. Tomé, naquela ocasião, né, perguntou a Jesus: mestre, mas nós não sabemos, Senhor, para onde que o Senhor vai? Como é que nós podemos saber o caminho? Porque Jesus tinha dito a eles: vocês sabem o caminho, né? Mesmo vós sabeis para onde vou, conheceis o caminho. Mas Tomé ainda estava sem entendimento, ainda estava meio que sem saber para onde o mestre ia, para onde Jesus ia. Então ele faz: Senhor, mas nós não sabemos para onde vais, verso 5. Como é que nós podemos saber o caminho? E Jesus então disse, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só iremos para o céu quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo. Quem é o seu povo? Aquele que acredita na morte e na ressurreição de Jesus, no Evangelho, na boa nova de salvação. Todo aquele que crê nisso, que vive isso, que acredita nisso, que segue Jesus, que segue o Evangelho, que acredita no Evangelho, se torna filho de Deus, se torna povo de Deus, e está incluído, né, nesse povo que diz aqui, que Jesus disse que voltaria. Venho outra vez, virei outra vez, e vou levar vocês para mim. Para onde? Para a casa de meu Pai, onde Ele está. Tem uma morada preparada lá na terra, lá em cima. Tem uma morada preparada no céu para mim e para você, que acredita, que crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que entrar por esse caminho, por essa verdade, vai receber a vida eterna. Que está falado lá em João 3,16. Esse é o Evangelho de Jesus. Tudo que passar disso, irmãos, são invenções humanas. São invenções criadas pela religião, que muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. Mas a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, consiste nisso. Que o mundo,
Todos nós, todos os homens, desde o início, desde Adão e Eva, que viveram e vivem e que vão vir a viver ainda neste mundo, se Jesus não voltar até lá, estão condenados à morte eterna. Devido ao pecado, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória, da presença de Deus, estão afastados de Deus. Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, todos nós estamos afastados desse Deus Salvador. Mas a oportunidade está aqui, dada a todos, né? Que se crermos que Jesus veio ao mundo em carne, como homem, nasceu como nasce qualquer homem, de uma mulher, né? Embora tenha sido gerado sem pecado pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, Maria, e viveu nesta terra e foi criado como qualquer ser humano, ainda que sem pecado, né? O único sem pecado, o único, né? Ninguém mais viveu sem pecado nesta terra, a não ser Cristo Jesus. E um determinado tempo, por volta dos seus 30 anos, 33 anos, ele foi condenado à morte sem dever, sem pecado, sem dever nada para ninguém. Porque foi condenado para poder receber os pecados de todos nós sobre ele. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, né, que ele sofreu na cruz, fomos nós sarados. Se você acreditar nisso, nessa morte redentora de Cristo, nessa morte na cruz, e que também Deus ao terceiro dia o ressuscitou dos mortos, e hoje ele está no céu e intercede por nós, e ele voltará para nos buscar um dia, que só Deus sabe que dia é esse. Muitas pessoas tentam imaginar, tentam colocar, tentam, mas isso é diabólico, irmãos. Isso é o diabo querendo fazer com que você desacredite na volta de Cristo Jesus. Então ele fica marcando datas e as datas passam e nada acontece, o mundo não acaba, Jesus não volta e as pessoas vão desacreditando na volta de Cristo, mas ele virá. E este mundo um dia vai acabar. Mas todo aquele que crê, né, antes que este mundo acabe, antes que tudo aqui seja destruído, o Senhor Jesus voltará e levará todo aquele que nele crê, todo aquele que entrar por este caminho, por esta verdade, encontrará a vida eterna. E estaremos para sempre com ele no lugar onde ele tem preparado. Uma cidade que não é nesta terra, que não é neste universo, mas é um outro lugar, onde nunca mais haverá doença, onde nunca mais haverá choro, tristeza, para todo aquele que nele crê. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a maravilha de Deus. Esse é o grande amor de Deus que aparece lá em João 3,16, de tal maneira indescritível, indizível, inimaginável. Só na nossa pequena compreensão nós colocamos assim. Eu espero que você acredite nessa palavra, que não é minha, que está na Bíblia, na minha, na sua Bíblia, de qualquer religião, independente de religião que você seja. Acredite nisso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai para Deus a não ser por Ele. E quando Ele vier buscar a sua igreja e o seu povo, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, irmãos. Está muito breve. Os sinais que Ele deixou marcados na Bíblia, que eu não vou falar aqui, porque seria estender demais essa mensagem. Mas os sinais estão claros, sendo cumpridos a todo momento. E nós podemos a qualquer hora, qualquer momento, ver esse céu rasgar e o Senhor Jesus voltar. E eu espero que antes que isso aconteça,
Você que está ouvindo, que está prestando atenção, que deu crédito a essa mensagem, se ainda não é de Jesus, se ainda não recebeu o Senhor Jesus, se ainda não reconheceu da sua necessidade que você tem de Jesus, que você assim o faça agora. Que você dobre os seus joelhos aí onde você está. E que você ore a Deus em nome de Jesus e o receba como seu Senhor e seu Salvador. E procure uma igreja onde se pregue Bíblia, onde se pregue a palavra de Deus. Uma igreja evangélica, compromissada com o Evangelho de Jesus, compromissada com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Infelizmente nós temos muitas igrejas que pregam tantas coisas, tantos absurdos, mas não pregam a salvação, não pregam Jesus Cristo. Pode até falar de Jesus, pode até falar de Deus, mas não pregam a salvação que Jesus fez, por que Jesus morreu, não é? Que nós temos que crer em Jesus, aguardar a sua vinda para poder estar no céu. Enfim, todas essas coisas que a Bíblia nos revela, que Deus deixou revelado para nós através da sua palavra. Que você faça isso. Eu oro em nome de Jesus pela sua vida e me coloco à sua disposição. Você tem aí a minha página aí no Facebook. E eu estou à sua disposição para te ajudar no que for preciso nessa sua nova caminhada com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fica com Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e da sua família. Amém.